O que é destaque nesta edição? Procissão e missa campal de Corpus Christi reuniu milhares de fiéis. Festival Dia da Música terá mais de 20 shows em Manaus. Recesso da Câmara pode ser suspenso se Temer for denunciado por Rodrigo Janot. FHC quer renúncia de Temer e eleições diretas. Trump vai proibir comércio de americanos com empresas ligadas ao exército cubano. Rússia pode ter matado o líder do Estado Islâmico, diz ministro da Defesa. O português diz que Cristiano Ronaldo vai deixar a Espanha. Corpo de criança de 3 anos que estava desaparecida é encontrado boiando no rio Amazonas. Irmãos presos por tráfico aparecem mortos na unidade prisional de Puraquequara. Com pés e mãos amarrados e quase decapitado, o corpo de comerciante é encontrado dentro de casa no São José. Na Redenção, um rapaz de 24 anos também foi amarrado e morto com 6 tiros. Outros 2 homens foram executados na Cidade de Deus e no Mauazinho. Lancha da Secretaria de Saúde de Iranduba é furtada durante a noite do porto da cidade. A embarcação entraria em operação na próxima segunda-feira para atender aos ribeirinhos dos Solimões. Estas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 5h48. Previsão do tempo. O Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais diz que a probabilidade de chuva é de 80% e que o dia será de muito calor, com os termômetros esbarrando nos 33 graus. O Climatempo diz que pode chover apenas 6 milímetros e fala em temperatura máxima de 34 graus Celsius. Manaus amanhece com 25 graus e 79% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 4 km/h de velocidade. Hoje é sexta-feira, 16 de junho. É o 177º dia do ano. Faltam 198 para acabar 2017. É o dia dos santos Ciro e Julita. Também é o dia da Unidade Nacional. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada operam sem restrições para pousos e decolagens. Fatos acontecidos nesta data. Registros da história. O cardeal Giovanni Maria Mastai Ferretti se torna Papa Pio IX. 1904. Leopold Bloom vive sua odisseia de um dia no romance Ulisses de James Joyce. A data é comemorada na Irlanda como feriado de Bloomsday. 1950, inauguração do estádio jornalista Mário Filho, o Maracanã. 1957, instalada a Arquidiocese de Goiânia pelo Núncio Apostólico, que empossou seu primeiro arcebispo, Dom Fernando Gomes dos Santos. 1960, massacre de Moeda, em Moçambique, e o lançamento da Psicose de Alfred Hitchcock. 1963, Valentina Tereshkova, a bordo da nave soviética Vostok 6, torna-se a primeira mulher no espaço. 1976, massacre de Soweto, na África do Sul. 1999, no estádio Palestra Itália, o Palmeiras conquista a Taça Libertadores da América após bater o Deportivo Cali por 2-1 no tempo normal e 4-3 nos pênaltis. 5h50. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Edson Mello. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia, ouvintes. Vamos às notícias. Passado o feriado de Corpus Christi, o comércio em geral, os shoppings, bancos e casas lotéricas voltam a funcionar em seus horários de costume. Repartições públicas do estado e município só voltam a funcionar na segunda-feira, assim como as escolas. O feriado de Corpus Christi não resultou em grandes congestionamentos de veículos que estavam indo em direção aos municípios do interior do Amazonas ou até mesmo a sítios particulares para o lazer. Nos principais pontos de saída da cidade, o movimento era moderado, com poucos problemas no trânsito. Na barreira policial, que fica no início da ponte sobre o Rio Negro, a sargento Socorro Dantas, da Polícia Militar, informou que durante a manhã quase 1.000 veículos, entre particular e fretado, seguiram em direção à rodovia estadual AM070. A sargento disse que a estimativa para a saída da cidade era de 2 a 3 mil veículos até o fim da tarde de ontem. A Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos, a Arsan, informou que durante grande parte da manhã, pouco mais de 230 pessoas saíram da cidade pela rodovia. A agência informou ainda que os destinos mais procurados foram Manacapuru, Itacoatiara, Itapiranga, Bomari e Vila de Balbina. Já na barreira policial que dá acesso à rodovia estadual AM010 e à rodovia federal BR-174, a Arsan informou que pela manhã passaram por lá apenas 80 veículos fretados. Mas nas últimas horas a nossa reportagem esteve conferindo
a saída de pessoas da cidade. E Alberto Pellegrini traz os detalhes. Pellegrini, o movimento na realidade não foi tão grande. Paulo, não foi. Bom dia a você, bom dia Edson Melo, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. Muito bem, Paulo, você colocou muito bem aí, desde o dia de ontem nós estamos acompanhando e também na programação da difusora as principais saídas da cidade, como o Porto da Balsa da Ceasa, que nós verificávamos ontem na ocasião do programa do Valdir Correia, e de lá nós noticiamos, Paulo, que haviam poucos carros. Quando nós estávamos lá por volta de 9h30 da manhã, apenas 22 carros estavam na fila, eram 6 balsas trabalhando, a movimentação maior tinha ocorrido mais cedo, por volta de 5 até umas 8h30 da manhã. A expectativa é para que o dia de hoje, Paulo, a movimentação aumente um pouco em relação ao dia de ontem, né? Na quinta, então hoje na sexta deve aumentar um pouquinho, Paulo, tanto para quem vai passar pelas barreiras da BR-174 e também da M010, bem como quem vai ali para a área da ponte sobre o Rio Negro. A retenção ontem na M10 não foi das maiores, segundo informações, Pellegrini. Pois é, não foi, Paulo, né? Hoje a movimentação deve aumentar um pouquinho e a expectativa, Paulo, quando nós temos assim um grande movimento, assim, quando nós temos um final de semana bem prolongado, mais para a volta, né? Que a ida, o pessoal, uns deixam para ir quinta, outros deixam para ir sexta e sábado também, tem muita gente que vai no sábado, mas para retornar, todo mundo retorna no domingo. Aí sim, Paulo, a movimentação é das maiores, com congestionamentos aí, tanto na M010 como também na 174. Nessa madrugada a movimentação também não foi das maiores na ponte sobre o Rio Negro. Não, Paulo, nós inclusive nós já passamos pelo local hoje nessa madrugada, viemos de lá para cá e passamos pela ponte onde nós já tínhamos barreira, o pessoal do Batran, viu, Paulo, já parando o carro na madrugada mesmo, verificando, fiscalizando. Então quem vai passar pela ponte, todo cuidado com os itens de segurança do veículo, com a documentação, que o Batran está fazendo uma grande fiscalização aí nesse final de semana prolongado. O destaque desse final de semana fica para o Lago do Limão, onde vai acontecer uma corrida de rabetas, é isso, Pellegrini? Não, Paulo, a competição maior no Lago do Limão fica nas corridas que nós temos aí no dia 31 de dezembro, uma grande maratona, aquelas corridas que temos lá no Lago do Limão. Esse negócio da rabeta lá no Limão, ninguém brinca com essas coisas não. Tá bom. E, Pellegrini, tivemos aí muitas mortes nas últimas horas em Manaus. Uma cabeça foi arremessada de um carro, Pellegrini. Pois é, Paulo, nós cobrimos também essa situação, Paulinho. Essa cabeça foi jogada e sem as orelhas, ali na ponte que liga os bairros da Cachoeirinha e Morro da Liberdade. Nós estivemos no local ontem e a situação realmente macabra, Paulo. A cabeça aparentava-se entre 25 e 30 anos de idade, usava aquele cabelo do corte moderno, rapaz, cabelo degradê, com cavanhaque todo bem arrumadinho, mas já não tinha mais o resto do corpo e nem sequer as orelhas. 2 irmãos presos por tráfico consumiram drogas, segundo as primeiras informações, pelo menos é o que se diz, e morreram na unidade prisional do Poraquequara. O que causa espécie e espanto me edifica muito é a entrada de drogas que dá até para matar gente dentro da cadeia. Pois é, né, Paulo? Tanto a investigação feita, a gente vê, nota, percebe o esforço da SEAP, da Secretaria de Administração Penitenciária. É um negócio para entrar, rapaz, verifica, assim, faz revista, quase toda semana tem revista, mas ainda assim a gente vê que tem essa questão da droga entrando nos presídios, Paulo. Tem que se fazer uma verificação também com todo o pessoal que fica por lá trabalhando, porque a gente fica pensando como é que acontece esse mistério de entrada de droga nos presídios. Pellegrini, 2 homens foram executados na Cidade de Deus. Até na Cidade de Deus executam gente, no bairro do Mauazinho, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, bairro Cidade de Deus, né? O negócio não tá fácil por lá não, para ser Cidade de Deus, capeta tá tomando conta de lá, o negócio não tá fácil não. Acho que o negócio tá feio, e ontem, mais uma vez, houve um crime, houve uma morte, uma execução, e dessa vez foi na rua Jaçanã.
Roberto Peregrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu na noite e madrugada na cidade. Se antes perguntar a você, a movimentação dos prontos-socorros da cidade, como é que foi nessa madrugada? Tranquila, Paulo. Nós tá faltando nós chegarmos ainda no pronto-socorro 28 de agosto. Entretanto, já estivemos no pronto-socorro Platão Araújo, no pronto-socorro João Lúcio, onde nós verificamos, Paulo, aqueles números que nós estamos acostumados a ver. Nada que subisse tanto assim. No Instituto Médico Legal, exame de corpo de delito também parou no 60 durante a noite e madrugada. Isso significa dizer que nós tivemos uma noite e madrugada aí em se diz respeito a ocorrências de urgência e emergência no pronto-socorro, uma movimentação tranquila durante a noite e madrugada. Nós já passamos também, Paulo, verificando os terminais de integração 3, 4 e 5 também tem uma movimentação tranquila. A gente nota também que a frota é reduzida, nós temos aí uma movimentação bem menor de ônibus e de passageiro também, muita tranquilidade, muito parecido hoje a movimentação no terminal assim com um dia de sábado, Paulo Guerra. Peregrini, e para finalizar, o Detran confirmou que aquele acidente ontem na Djalma Batista, nada mais, nada menos foi que um racha mesmo. Pois é, né, Paulo? Racha, bebida, o pessoal que vem da festa e resolve fazer racha. A Djalma Batista, mais uma vez, foi o palco. E por muito pouco não seria palco de uma tragédia. Ainda bem que ficou tão somente na questão dos danos materiais e as pessoas que ficaram feridas, sim, porém, não correm risco de morte. Uma mãe disse que um dos envolvidos, o meu filho foi obrigado a beber. Ela falou isso, Peregrini? Pois é, né? Então, dizendo aí, não queria que fizesse reportagem, porque o bebê dela não foi obrigado a beber e tacou-lhe o pé no acelerador, né? A gente já teve aquele da BMW que estava mais de 200 por hora e a situação realmente, Paulo, nesse negócio de bebida e volante, apesar da operação Lei Seca, aí muito bem feita pelo Detran, a gente sabe que continua acontecendo. Peregrini, até daqui a pouco, bom trabalho para você. Muito bem, Paulo, daqui a pouco a gente vai voltar com essas e outras informações, vamos destacar aí os crimes que aconteceram nos bairros do Mauazinho, na Cidade de Deus, na Redenção, no bairro de São José e a cabeça lá do Morro da Liberdade. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho no nosso noticiário policial. O projeto Brincando na Rua da Prefeitura vai promover no domingo diversas atividades esportivas e recreativas gratuitamente na Avenida Beira-Mar, no Curuá-Du, na Zona Leste, de 14 às 20 horas. Entre as atividades estão futebol de travinha, pula-pula, jiu-jitsu, tênis de mesa, perna de pau, aulão de aeróbica, ritmos, jogos de tabuleiro, dominó, entre outros. De acordo com o diretor do Departamento de Esporte da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, Alexandre Barbosa, as atividades incentivam a prática desportiva. Todas as atividades que a Secretaria oferece de maneira gratuita para a sociedade estarão sendo oferecidas nessa oportunidade também, que é o Brincando na Rua, que é a antiga rua de lazer, né? É a questão da saúde, a questão do bem-estar, a questão da socialização, o lado psicológico, né? Da criança, do adolescente, do adulto, ou seja, o esporte todo sendo levado para a sociedade de maneira gratuita, com profissionais capacitados, né? Com colaboradores de outras áreas que vão estar presentes para desferir essa demanda, que é o ofício da Secretaria Municipal de Esporte, levar o esporte e o lazer para a comunidade. 6:06. O Conselho Municipal de Cultura com Cultura lançou edital de convocação para a eleição dos representantes da sociedade civil que irão compor a nova gestão do Conselho. A inscrição para eleitores e candidatos às vagas deverão ser feitas de 19 a 23 de junho. A votação acontece no dia 14 de julho. No dia 7 de julho será realizado o seminário de introdução às atividades do Conselho Municipal de Cultura, onde serão efetuadas palestras e cursos acerca das matérias tratadas pelo Conselho. Les Artistes Café Teatro será palco hoje da primeira edição da Feira Amazônia Literária a partir das 17 horas. O evento é promovido pelo Grupo Lial Filho e conta com o apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos Manaus Cult. O objetivo do evento é realizar debates e discussões sobre a importância da literatura, além de divulgar a produção local. Durante a programação, a Amazônia Literária traz de volta a Manaus a escritora e editora paulista Vanessa Ferrati, além dos escritores locais Jean Santos, Leila Plácido e Mário Bentes. No primeiro dia do encontro, os convidados participarão da mesa literária Conversa de Outro Mundo. Os alunos que quiserem renovar seu contrato do Fundo de Financiamento Estudantil FIES, referente ao primeiro semestre deste ano, têm até esta sexta-feira para validar as informações no sistema informatizado do FIES.
CIS-FIES. O prazo começou em janeiro e foi prorrogado para garantir que os estudantes concluíssem o processo. A renovação do FIES é feita a cada 6 meses e o pedido de aditamento é apresentado inicialmente pelas faculdades. Em seguida, os estudantes devem validar as informações inseridas pelas instituições do sistema informatizado do FIES. Após a auditoria de seu corpo técnico, o Tribunal de Contas do Estado, o TCE, deu prazo de 60 dias para a Secretaria de Educação e os prefeitos de 8 municípios elaborarem plano de ações para melhorar instalações de escolas. Os municípios citados na decisão foram Amaturá, Benjamin Constant, Careiro da Várzea, Iranduba, Rio Preto da Eba, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Tabatinga e Manaus. A 4ª parcela do Imposto Predial Territorial Urbano IPTU 2017 vence nesta sexta-feira. De acordo com a Secretaria Municipal de Finanças CEMEF, o não pagamento do tributo implica acréscimo de multa de mora de 0,33% ao dia até o limite de 20%, juros de mora de 1% ao mês, calendário ou fração conforme o artigo 1º da Lei 2.198 de 29 de dezembro de 2016, além da suspensão da certidão negativa de débitos. Dúvidas poderão ser tiradas por meio do call center da CEMEF, discando 156. Os canais de atendimento também poderão ser procurados caso o contribuinte identifique alguma inconsistência no seu lançamento. A Prefeitura de Manaus lançou para este exercício um total de 533,8 mil imóveis tributáveis na base do IPTU, 4,3 mil a mais que a base de 2016. 6h09 em Manaus. A Assembleia Legislativa vai sediar o seminário que reunirá cooperativistas do Amazonas, Pará e de Santa Catarina no próximo dia 22 às 10 horas da manhã. O evento é uma realização do Sescop CS e tem apoio da Frente Parlamentar de Apoio ao Cooperativismo, presidida pelo deputado estadual Luiz Castro da Rede. O seminário será um intercâmbio entre os representantes das cooperativas agropecuárias da Cooperativa Central-Oeste Catarinense e dos estados do Amazonas e Pará. Em Manaus, o seminário será realizado no auditório Cônego Azevedo, na Assembleia Legislativa, e terá como tema a abertura do Amazonas rural e potencialidades, gargalos e peculiaridades. Em seguida, a palestra será Cooperativismo, quem acredita faz acontecer. As obras de manutenção e conservação em um trecho de mais de 400 quilômetros da BR-319 que liga Manaus a Porto Velho estão paradas desde o dia 9. A Justiça Federal embargou as atividades na área atendendo o pedido do Ministério Público Federal do Amazonas, que apontou problemas no processo de licenciamento ambiental. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas, Marco Aurélio Choi, informou que vai recorrer da decisão até esta sexta-feira. Segundo ele, o trabalho emergencial deve ser mantido para garantir o direito de ir e vir dos cidadãos. Milhares de fiéis realizaram na tarde de ontem missa campal, seguida de procissão para celebrar o dia de Corpus Christi no centro de Manaus. Segundo a Polícia Militar, que fazia segurança do evento, a estimativa de público ficou em torno de 10 mil pessoas. A procissão dos fiéis teve início por volta das 17h20, seguindo pelas avenidas 7 de Setembro e Joaquim Nabuco em direção à Rua 10 de Julho, retornando a Eduardo Ribeiro, onde uma nova celebração encerrou a programação deste evento de Corpus Christi. Manaus será uma das capitais brasileiras a receber o festival Dia da Música, que acontece no próximo 24 de junho, simultaneamente em mais de 70 palcos espalhados pelo país. Inspirado pela Fête de la Musique, realizada na França há mais de 3 décadas e hoje presente em mais de 700 cidades em todo o mundo, o evento abrigará 370 shows de bandas de todos os gêneros musicais no Brasil. Manaus vai hospedar mais de 20 shows em 2 palcos. O Noites do Norte, que estará localizado no Le Artiste Café Teatro, e o Palco da Terra, no Galpão Restaurante da Terra. É a segunda vez que o Dia da Música vai acontecer aqui. O palco Noites do Norte vai iniciar suas atividades a partir das 14 horas na Avenida 7 de Setembro, aqui no centro. Ao todo, 12 bandas de 5 estados diferentes vão se apresentar no Les Artistes Café. No mesmo dia, às 18 horas, iniciam os shows do Palco da Terra, situado à Avenida Manaus Moderna, também no centro. O ingresso para os shows do palco custam R$2 mais 1 quilo de alimento não perecível, que é opcional. A última banda a compor o palco Noites do Norte será revelada nesta sexta-feira, no final da seletiva Record, que vai acontecer
no Lago de São Sebastião, na rua 10 de julho, aqui no centro, a partir das 5 horas da tarde. A banda campeã vai ganhar o direito de gravar um single produzido pela Adix Produções e uma vaga para se apresentar no palco Noites do Norte no Dia da Música. Ao todo, mais de 50 bandas de diversos estados brasileiros se inscreveram na seletiva. E hoje é o dia D para os candidatos ao governo do estado. E ontem, feriado, dia útil para os políticos que aproveitaram o prazo final para a definição das candidaturas e acertaram novas e surpreendentes alianças. Os anúncios oficiais serão feitos ao longo do dia de hoje nas convenções partidárias. Amazonino Mendes, ex-prefeito, convocou para as 9 horas na sede do PDT encontro que oficializará sua candidatura. A chapa tem o apoio do prefeito Arthur Neto e o vice dele não foi revelado. O senador Eduardo Braga também faz convenção às 9 horas. Até ontem, o material de campanha só tinha feito só foto dele, mas Marcelo Ramos deve ser o vice, deve ser confirmado hoje. Rebeca Garcia, ex-superintendente da Suframa, vai reúne PP às 10 horas para oficializar candidatura, mas também pode pintar de vice de Amazonino Mendes. A grande expectativa. O deputado federal Silas Câmara, que anunciou como vice-capitão da PM, faz convenção às 17 horas. Também pode compor outra chapa. E Zé Ricardo, que é do PT, deputado estadual, que enfrentou rumores de que desistiria em prol de Braga, confirmou convenção para as 6 da tarde, também conhecida como 18 horas de hoje. Polícia. O corpo de uma criança de 3 anos foi encontrado boiando no Rio Amazonas ontem à tarde no município do Carito da Várzea. Segundo o Corpo de Bombeiros, a criança estava desaparecida há cerca de 24 horas. Os bombeiros foram acionados para as buscas por volta das 6 da tarde de terça-feira, após a criança desaparecer. Segundo a família, o menino estava brincando próximo à água e não foi mais visto. O garoto foi encontrado por volta das 17 horas de ontem. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele estava boiando nas águas do canal do Capitari, que liga o Igarapé do Jatuarana ao Rio Amazonas, na comunidade Nossa Senhora da Conceição. No local onde a criança foi encontrada, a profundidade do rio chega a 15 metros. Lancha da Secretaria de Saúde de Iranduba é furtada durante a noite do porto da cidade. A embarcação entraria em operação na próxima segunda-feira para atender aos ribeirinhos dos Solimões. Quem tem os detalhes é J. Rai. Uma lancha pertencente à Secretaria de Saúde de Iranduba, equipada com motor Mercury preto de 115 HPs, foi furtada durante a madrugada de ontem do porto da cidade. No mesmo local de onde a embarcação foi levada, estão guardadas 2 lanchas da Secretaria de Educação, uma da Secretaria de Assistência Social e uma ambulância aquática. Segundo a Secretaria de Saúde de Iranduba, a professora Rose Eblin, no cargo há 15 dias, a lancha da Sensa estava parada havia vários meses. Na última quarta-feira, após alguns procedimentos, incluindo a colocação de um tipo de óleo especial no motor, que é de 2 tempos, a unidade móvel foi testada e ficou pronta para entrar em operação. A equipe que atende aos ribeirinhos da área do Rio Solimões já tinha a primeira viagem agendada para a próxima segunda-feira. Mas ontem pela manhã veio a má notícia. A lancha da saúde havia sido roubada do porto durante a noite. Por volta das 7 horas da manhã, populares localizaram a embarcação sem o motor em uma área próxima à comunidade Cristo Rei, no antigo porto da Transcal. A ocorrência foi registrada na delegacia do 31º DIP aqui no centro da cidade. A Polícia Civil investiga o caso. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. 6h20 em Manaus. O que aconteceu na noite e madrugada na cidade, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma noite e madrugada tranquila, principalmente nas ocorrências de pronto-socorro. Nós podemos dizer, Paulo Guerra, que no pronto-socorro 28 de agosto a movimentação foi das mais tranquilas, com apenas 2 atendimentos, um por acidente de trânsito, uma outra pessoa que deu entrada vítima de agressão física. No pronto-socorro João Lúcio, a movimentação também foi considerada muito tranquila. Entretanto, uma pessoa deu entrada
entrada vítima de pauladas pelo corpo, uma perna mancada no pé do ouvido. Aconteceu no bairro Zumbi dos Palmares, onde 2 homens se desentenderam por causa de cachaça e um deu-lhe uma paulada pertinho da orelha, também conhecido como pé do ouvido. Ele deu entrada no pronto-socorro João Lúcio por volta de 20h30, era noite de ontem. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, aquela violência doméstica. Um homem deu entrada vítima de pauladas. A mulher dele, uma mulher de 45 anos, ela mesmo deu uma paulada na cabeça do homem. 8 pontos ele levou. Depois de levar os pontos, ser atendido, passar por tomografia, ele viu que estava tudo tranquilo, estava tudo bem, ele foi liberado, mas não queria ir para casa de jeito nenhum. Ele não queria ver seu amor depois de ter sido agredido a paulada. Pronto socorro Platão Araújo, localizado na zona leste da cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Houve uma desavença, uma briga. Começou com uma discussão. Essa discussão foi se acalorando e acabou em vias de fato. Tudo aconteceu nas proximidades da Feira do Produtor, no bairro Jorge Teixeira. 2 homens brigavam pelo amor da mesma mulher. Segundo as informações, os homens brigavam pelo amor de uma mulher que já morreu. A mulher já morreu, já tem aproximadamente 2 anos. Ainda assim, os 2 brigavam. Ela era minha namorada, era minha também. Aí eles brigavam pelo amor da defunta, que morreu já há aproximadamente 2 anos. Ela era velha conhecida, Paulo Guerra, a mulher Bodó, que faleceu há 2 anos. Ainda assim, ainda aparece uns adeptos, uns viúvos apaixonados com saudade da nossa querida e saudosa mulher Bodó. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Ontem, o garotinho Valdir Correia comandava a audiência do seu programa. Ele vem com muita emoção, tanto amor. Era assim que o garotinho comandava a audiência maior do rádio no horário. E naquele momento, no programa do garotinho Valdir Correia, por volta de 8h30 da manhã, uma cabeça foi encontrada. Era embaixo da ponte, ali no bairro Morro da Liberdade. As informações davam conta de que uma cabeça havia sido jogada do carro. Rapidamente, a patrulhinha do programa do Valdir Correia foi até o local e constatou a veracidade dos fatos. Só a cabeça, o corpo ninguém sabe para onde foi parar. Uma cabeça com, estava produzida, um cabelo cortado naquele corte degradê, o cavanhaque, aquelas listras na cabeça. O homem estava só a cabeça, com a boca aberta lá debaixo da ponte. As pessoas que viram aquela situação logo reconheceram esse homem. Disse que ele era muito violento e costumava praticar assaltos naquela área ali do Morro da Liberdade, também Cachoeirinha e bairro da Betânia. 2 detentos morreram na unidade prisional do Puraquequara, em circunstâncias ainda misteriosas. Será que foi overdose ou outro tipo de situação? As informações concretas, oficiais, serão divulgadas logo após exames mais profundos que serão realizados pela equipe de peritos da Perícia Técnica e Científica do Estado do Amazonas, ao comando do doutor Jefferson Mendes. Aliás, os peritos do Amazonas têm uma das melhores equipes do Brasil, estão aqui em Manaus.
Bairro de São José. Tarde de ontem, um comerciante de 52 anos foi assassinado, foi praticamente degolado dentro da casa onde morava no bairro de São José 3. As informações dão conta de que as circunstâncias ainda misteriosas envolvem a morte desse comerciante que tinha lanchonete ali perto do Campo do Bahia, no bairro de São José 3. Morte no planeta dos macacos, morte na Redenção. Era noite de ontem, tudo parecia tranquilo na área do bairro da Redenção. Muita gente assistia ao jogo do Fluminense num bar que libera o sinal de TV fechada, né, de canal fechado, e mostrava o jogo do Fluminense. Naquele jogo, o Fluminense estava na roda, o Grêmio só tocava pra lá e pra cá, e o Fluminense não via nem a cor da bola, entrou na peia. Nesse mesmo momento, um homem foi assassinado com 3 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos e morreu. Foi bala, foi muita bala lá no bairro da Redenção. Bairro Cidade de Deus, considerada zona vermelha da cidade, o bairro Cidade de Deus conviveu mais uma vez com morte e um homem foi assassinado a tiros. O crime aconteceu na rua Jaçanã. O homem foi barbaramente executado e as primeiras informações dão conta de que o crime tem a ver com o tráfico de drogas. O crime pode ter a ver com um acerto de contas. O crime ocorrido lá no bairro Cidade de Deus. Bairro do Mauazinho. Desgraça, morte no Mauazinho. Um ex-presidiário de 30 anos de idade foi barbaramente assassinado na rua 15 de janeiro, no bairro do Mauazinho. Ele teve a casa invadida e homens entraram na casa e o mataram dentro da casa onde morava. Ele morreu a tiros. Foram disparados 3 balaços que tiraram a vida desse homem na hora. O bairro do Mauazinho ontem viveu essa situação. Mauazinho já foi outrora, conversava com Paulo Guerra na madrugada. Paulo Guerra, que andava muito, mas muito, principalmente à noite lá no Mauazinho, me dizia: Pellegrini, há 30 anos atrás era uma tranquilidade. Hoje o bairro do Mauazinho convive com a violência e com a morte. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 62 exames de corpo de delito. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma utilidade pública. Atenção, Manaus Ambiental. O bairro da Redenção está sem água. Mais precisamente, né, e mais gravemente na rua Cravina dos Poetas, antiga rua Goiânia, há praticamente uma semana sem água. A informação foi passada pelo Márcio Gonçalves, o Márcio Gonçalves que trabalha lá no Iranduba, e ele me dizia que está uma semana sem tomar banho. Márcio Gonçalves não toma banho há uma semana porque falta água no bairro da Redenção, o famoso Planeta dos Macacos. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Bom dia, Josué Filho. Bom dia, Paulo. Apenas para nos irmanar, né? E de forma primeira, até porque fomos o primeiro da notícia, é que o Amazonas perdeu ontem um dos seus homens mais polivalentes no aspecto cultural, o escritor, o conselheiro, o membro da Academia de Letras, que presidiu o Tribunal de Contas, que presidiu a Academia e o Instituto Geográfico Histórico. Um organizador, um disciplinado, o professor Armando Andrade de Menezes, foi meu professor de História,
morava no nosso prédio. A família dele é ultra organizada, um patriarca como já não se faz mais. Eu quero participar os amigos da família Menezes, que o sepultamento do Dr. Armando de Menezes será às 11 horas da manhã, saindo naturalmente das 10h30 da Academia Amazonas de Letras, ali na Ramos Ferreira, ao lado do Benjamin Constant. Estivemos no velório, encontramos muitos amigos. Cidade grande assim, a gente só encontra os grandes amigos, né, que a gente não vê há anos e anos nessas horas das dores. Portanto, com profundo pesar, a difusora apresenta as condolências à família do grande homem público Armando Andrade de Menezes, que será sepultado hoje às 11 horas no cemitério de São João Batista. Paulo, eu creio que só, né? Porque os desdobramentos políticos, eles ainda ocorrerão no dia de hoje, né? A grande surpresa, e há um leque de nomes, é para o vice do Amazonino. Você tem alguma informação sobre isso? Não, Josué, ainda não. É interessante que essa notícia circula, e até eu sei, mas eu não posso dizer, porque eu não tenho coragem, pelo fato de ser conselheiro, mas eu vou dar uma dica, né? Trata-se de um nome já experimentado, tanto como deputado estadual, como deputado federal, e relativamente jovem. E que, por coincidência, tem a mesma letra do candidato titular. Tá bom. Agora vamos ver quem são os outros candidatos. Silas, Zé Ricardo, Rebeca, Braga e Amazonino, no caso Eduardo e Amazonino, estarão polarizando. Se o Silas repetir aquela votação dele, de 10 a 15 pontos, no mínimo, na Assembleia não tem menos do que isso, é claro que teremos uma eleição em 2 turnos, o que é uma pena, não é? Porque 2 eleições agora e mais um ano que vem é, como diz o Pellegrini, é para matar. É para matar, mas está sob júdice, né? Bora ver se o eleitoral, segunda-feira, se manifesta alguma coisa, porque depois gastar, e está sendo gasto já, e muito bem gasto, porque é uma logística num estado continental. O Amazonas cabe 17 países do tamanho de Portugal. Ou cabe Portugal, a Inglaterra e a França junto. Você tem uma ideia. E o que vale, Paulo, é que o rio está cheio, tá? Estará cheio ainda em 6 de agosto e no final de agosto, da navegação. Quando a eleição é em outubro, o rio já está baixo e dificulta muito, e aí a abstenção é grande. E eleição solteira para governo e vice-governador em caráter suplementar, mandato tampão, vai ter grande abstenção, sim, vai ter. O que empolga o amazonense fora da capital e até na capital é a eleição de vereador, deputado, senador, porque esses estão mais perto dele, né? É o compadre, é o amigo, é o vizinho, enfim, sempre tem um cabo eleitoral que conhece e que leva o candidato naquela área. No mais, Paulo, é aguardar e esperar, até porque hoje é o último dia. Hoje, falou, tá falado, não falou, não fala mais. É a ordem do Tribunal Eleitoral. Sobre a legislação, Paulo, eu insisto em dizer que a nova lei eleitoral é de 2015 e as eleições foram realizadas em 2014. Para quem sabe ler um pingo é letra, para quem sabe falar, meia palavra basta. Bom dia. Bom dia, Josué. 6h37 em Manaus. Esportes. Pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino, Iranduba da Amazônia demonstrou grande poder de ataque e defesa, como inspirada a goleira Rubi, mas que cedeu o empate para o Flamengo, o atual campeão da divisão. Até os 48 minutos do segundo tempo, a vitória do Hulk parecia certa, quando Bárbara frustrou a equipe amazonense com o segundo gol do rubro-negro nesta quinta-feira à tarde no Cefam, no Rio de Janeiro. E o Flamengo vai jogar aqui em Manaus. Em caso de empate até 1-1, o Iranduba da Amazônia avança para as semifinais. Se o jogo repetir o placar 2-2, a decisão da vaga vai para a Marca do Cal.
Em 2 jogadas de bola parada, o Grêmio derrotou o Fluminense por 2-0 em partida disputada ontem à noite no Maracanã, no encerramento da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado fez a equipe gaúcha chegar aos 18 pontos, ganhos apenas um a menos do que o líder Corinthians. O Fluminense, que não vence há 3 partidas, ocupa a 10ª posição com 10 pontos ganhos. Os gols foram marcados por Edilson e Luan, ambos em cobranças de falta. Na próxima rodada, o Fluminense vai enfrentar o Flamengo no Maracanã. O Grêmio vai ao Mineirão encarar o Cruzeiro. O Grêmio já venceu o Fluminense 3 vezes esse ano. Na outra partida da noite, Curitiba e Bahia ficaram no 0-0. Os jogos de hoje, às 13 horas, Eurocopa Sub-21, Suécia e Inglaterra. Às 16 horas, Copa do Brasil Sub-20, Flamengo e Atlético de Minas Gerais. 18h15, Liga Mundial de Vôlei Masculino, Brasil e Bulgária. Às 20 horas, CSA e Confiança. Isso pela Série C. O Campeonato Brasileiro Série B, às 20h30, tem Criciúma e Guarani, Paraná e Figueirense, Ceará e Luverdense, e às 21h30, Goiás e ABC. A polêmica envolvendo Cristiano Ronaldo e o fisco da Espanha pode terminar o capítulo final da vitoriosa história do craque no país. Em sua edição desta sexta-feira, o jornal A Bola estampa a decisão do CR7 de não mais atuar no Real Madrid e, por consequência, no futebol espanhol, para onde se transferiu do Manchester United em 2009. De acordo com o periódico português, Cristiano estaria indignado com o processo a que está sendo submetido por parte do Ministério Público sob acusação de sonegação fiscal no período de 2010 a 2014, valores em torno de 14,7 milhões de euros ou 52 milhões de reais, e já teria comunicado sua decisão de não mais jogar na Espanha. Ainda segundo o Diário Luso, a ação seria irreversível. Últimas notícias. Livro com raro autógrafo de Hitler é leiloado por R$70 mil no Reino Unido. Uma cópia raríssima e autografada do livro de Adolf Hitler, Minha Luta, foi vendida em leilão do Reino Unido por 17 mil libras, correspondendo a R$70 mil. O Instituto Federal Alemão de Estatística, Destatis, informou que um número recorde de britânicos tornaram-se cidadãos da Alemanha no ano passado, como consequência direta do referendo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. Segundo o órgão do governo de Berlim, 2.865 britânicos receberam cidadania alemã no ano passado, um aumento de 361% em comparação com 2015. O Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos rescindiu nesta quinta-feira o programa do governo Obama para beneficiar imigrantes ilegais que eram pais de filhos com cidadania ou residência permanentes no país. Secretário de Segurança Nacional do governo Trump, John Kelly, anunciou em comunicado o fim imediato do memorando de novembro de 2014, em que o governo do ex-presidente Barack Obama eximia temporariamente pais de filhos regularizados da deportação. Uma explosão classificada por um porta-voz oficial como atentado foi registrada em uma mesquita xiita lotada de fiéis em Cabul, de acordo com a France Press. O ataque perpetrado por 2 terroristas deixou pelo menos 4 mortos e 8 feridos, de acordo com a agência Reuters. Por meio de sua agência de notícias, o grupo extremista Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, elevou nesta quinta-feira o tom em relação à Venezuela durante uma reunião de líderes da América Latina, apresentado o país como exemplo do que acontece quando a democracia é enfraquecida, e exortou os líderes latino-americanos a condenar o governo de Nicolás Maduro. Cerca de 70 pessoas já morreram e centenas foram feridas desde que começou no início de abril uma recente onda de manifestações da oposição no país, membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP. O governo de Maduro classifica os manifestantes de violentos golpistas apoiados pelos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anuncia nesta sexta-feira uma restrição nas viagens de cidadãos do país para Cuba e também proibirá o comércio com empresas cubanas que têm um vínculo com o exército da ilha. A emissora CNN e o site político tiveram acesso às medidas que o republicano anunciará amanhã em Miami. Ambos os veículos também afirmaram que Trump negará hoje a retirada do embargo econômico a Cuba até que o governo do presidente Raul Castro avance em questões de direitos humanos. A política de meu governo se guiará pelos interesses essenciais da segurança nacional dos Estados Unidos e pela solidariedade com o povo cubano, diz o esboço da revisão de política presidencial de 5 pontos e 8 páginas. A instabilidade política e a grave crise econômica que afetam a Venezuela tem feito com que um crescente número de pessoas venha para o Brasil pela fronteira com Roraima.
Só nos primeiros 6 meses deste ano, a Polícia Federal no estado já recebeu 5.787 pedidos de venezuelanos querendo refúgio, cerca de 3.500 a mais do que em todo o ano de 2016. A rainha e o príncipe William estão visitando nesse instante um centro que acolhe vítimas do incêndio que atingiu o Grenfell Tower, a zona oeste de Londres. A polícia confirmou 17 mortes, mas o jornal The Sun afirma que 65 pessoas estão desaparecidas. A visita ao centro Westway Sports acontece após a polícia afirmar que alguns dos mortos podem nunca ser identificados. O ministro da Defesa russo afirmou nesta sexta-feira que um ataque aéreo no país pode ter matado o líder do Estado Islâmico Abu Bakr al-Baghdadi, informou a agência de notícias TASS. O ataque que pode ter matado al-Baghdadi foi feito em 28 de maio em Raqqa, cidade no centro-norte da Síria, que é o principal reduto do grupo terrorista do país, segundo o ministro Sergei Shoigu. O alvo era um encontro de líderes do Estado Islâmico e a Rússia busca confirmar a morte de al-Baghdadi, de acordo com o ministro. Segundo informações que estão sendo checadas por diversos canais, o líder do Estado Islâmico Abu Bakr al-Baghdadi, que foi eliminado pelo ataque aéreo, também estava presente no encontro, informou o ministério, segundo a agência de notícias RIA Novosti. O presidente Michel Temer tem até o dia 19 de junho para sancionar ou vetar a medida provisória que reduz uma área protegida do Pará, que equivale a 3 vezes a área do município de São Paulo. A proposta foi aprovada na Câmara e no Senado, mas, segundo especialistas, pode favorecer ocupações ilegais de terra e beneficiar o maior desmatador da Amazônia. A Floresta Nacional Flona do Jamanchim fica no sudoeste do Pará e tem regras de proteção rigorosa. São permitidas apenas atividades de pesquisa e exploração sustentável com as práticas por comunidades tradicionais de ribeirinhos e extrativistas. Por conta disso, 88% da floresta está preservado. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso fez uma brusca inflexão ao defender nesta quinta-feira a realização de eleições diretas por iniciativa do presidente Michel Temer, que na avaliação de FHC perdeu a legitimidade para continuar no cargo. No agravamento da crise, logo após a delação premiada dos irmãos Batista, Fernando Henrique defendeu a renúncia de Temer e a escolha do sucessor por eleição indireta. Com a declaração desta quinta-feira, a FHC confronta com o PSDB, que nesta semana decidiu permanecer no governo Temer. Na nota, o ex-presidente defende que os partidos decidam o rumo a tomar, pensando no Brasil, nas suas chances econômicas e nos 14 milhões de desempregados. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democrata do Rio de Janeiro, afirmou nesta quinta-feira que poderão ser suspensas as férias dos deputados a partir de 18 de julho, se chegar à Câmara a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, deve acusar Temer formalmente por envolvimento em crimes como corrupção passiva e obstrução à justiça. A denúncia deve se basear em delações e provas entregues por delatores da JBS. Na acusação deve ser incluído o episódio da entrega de uma mala com R$500 mil em espécie para um ex-assessor de Temer. A denúncia tem que ser aceita pela Câmara para que o Supremo Tribunal Federal fique autorizado a investigar Michel Temer. Para a Receita ou para ser aceita, a denúncia precisa ter a aprovação de 342 dos 513 deputados. Confiante de que tem pelo menos os 174 votos necessários para barrar a abertura da investigação, o governo está com pressa e quer colocar a denúncia em votação antes mesmo do início do recesso parlamentar, em 18 de julho. 6h49 em Manaus. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta sexta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Temer diz a aliados que quer pressa na análise de eventual denúncia da PGR. Folha de São Paulo. Manteiga vendia informações privilegiadas ao mercado, diz Palocci. O Estado de São Paulo. Pelo menos 8 estados dão privilégio para a aposentadoria de políticos. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Maia diz que pode suspender recesso para votar denúncia contra Temer. Valor Econômico. FHC defende que Temer tenha gesto de grandeza de pedir eleições gerais. Estado de Minas. Vereador suspeito de estuprar crianças pede mandato no centro-oeste de MG. Jornal do Comércio. Impeachment de Gilmar Mendes agradaria servidores. Fortaleza, Diário do Nordeste. 6 presos fogem após motim no presídio de Fortaleza. Agente penitenciário é feito refém. Porto Alegre, 0 hora. PT volta a falar
em Ciro Gomes como candidato do partido à presidência. O Brasil Econômico. Donos da JBS põem empresas à venda para obter 8 bilhões de reais, diz agência. Edições impressas locais. Agora. Overdose pode ter matado irmãos em UPP. Em tempo. OAB e DENIT pedem reinício das obras. A crítica. O dia D para candidatos ao governo. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina, Milton Cabral e Carlos Luiz. A apresentação é Edson Melo e Paulo Guerra.